Quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 4 de novembro, né? Começamos as aulas do mês de novembro ontem. Vamos dar sequência, né? Hoje é quinta-feira. Nós estaremos falando hoje sobre dois assuntos, né? Um de português e um de ciências. Ciências, nós vamos estar começando a falar um pouquinho da puberdade, que é uma fase onde vocês estão ingressando, né? A gente vai estar falando um pouquinho agora das mudanças que acontecem nessa fase. A gente vai estar falando também para frente um pouquinho sobre as mudanças, os aparelhos, né, reprodutores feminino e masculino, para a gente conhecer um pouco mais, né? E aí nós vamos estar começando a falar sobre a puberdade, que é a fase da pré-adolescência, digamos assim, né? Pré-adolescência e adolescência, tá? Então aí vocês têm um texto, né, sobre a puberdade. Eu vou estar explicando esse texto, as atividades dele, e depois eu falo um pouquinho sobre o texto de português, tá? Que é um tipo de poema visual. Então, o início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Nesta etapa, o indivíduo perceberá, entre outras alterações, surgimento de modificações na oleosidade da pele. Tem um pelas aqui que ficou a mais. Então, surgimento de modificações na oleosidade da pele, surgimento das mamas ou crescimento, né, em meninas, e o aumento dos testículos em meninos. De uma maneira geral, podemos dizer que, independentemente do sexo, as principais modificações que ocorrem na puberdade são estirão puberal, que é um rápido crescimento. Então, vocês vão observar que entre 2 e 4 anos, a partir dos 10, 11 anos, vocês vão ter um estirão, vocês vão esticar, vocês vão crescer bastante, tá? Desenvolvimento do sistema reprodutor, desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, e o aparecimento de características sexuais secundárias, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho o que são essas características sexuais secundárias. É importante destacar que adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da puberdade. Sendo assim, o corpo de uma menina de 11 anos, por exemplo, não obrigatoriamente apresentará as mesmas características de outra dessa mesma idade. A adolescência é fase da vida que começa geralmente entre 11 e 12 anos e vai até 17 e 18 anos. É nessa fase que acontece a puberdade, período marcado pelas mudanças do corpo de meninos e meninas. A idade em que a puberdade acontece pode variar bastante de pessoas para pessoas. Nessa fase, diversos hormônios passam a atuar para promover as mudanças que acontecem no corpo. Então, como nós vimos aqui, geralmente essas mudanças que acontecem na puberdade, inicialmente elas acontecem devido às mudanças hormonais, tá? Então, nós temos vários hormônios que caracterizam, que regulam o nosso corpo, e esses hormônios começam a entrar em maior atividade, tá? Durante a puberdade. E principalmente os hormônios do crescimento, que a gente viu, né? Que vocês vão ter um estirão aí de agora para frente. E também os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos reprodutores e dos órgãos, das características sexuais secundárias, tá? Então, o que vocês vão observar? Vai acontecer a primeira menstruação nas meninas, vai acontecer o desenvolvimento das mamas, né, dos seios, vai acontecer um aumento, como já foi falado aqui, um aumento do saco escrotal, né, dos meninos, um aparecimento maior de pelos, né, principalmente nas regiões sexuais, né, nos órgãos genitais, e embaixo dos braços, né, nas axilas.
o famoso sovaco, né, de vocês. Outra coisa que vai acontecer também é o desenvolvimento de algumas partes do corpo, né? Os meninos vão desenvolver um pouco mais a região dos ombros, as meninas vão se desenvolver um pouco mais a região dos quadris. Nos meninos aparece uma alteração na voz, né? Um engrossamento geralmente da voz, e por um período de tempo essa voz é instável, né? Ela tem dias que ela tá mais grossa, tem dias que ela tá mais fina, é normal. Então tem esse estirão também, né, de crescimento. Um aumento da oleosidade da pele e dos cabelos. Então é onde podem aparecer, né, as espinhas, que são as infecções da pele, principalmente em peles mais oleosas. Enfim, essas são algumas das mudanças, né, que vocês vão ter a partir de agora. E esses hormônios é importante verificar, aqui mesmo a gente verificou, que as mudanças que nós vamos ter não são só físicas, tá? São mudanças psicológicas, porque são muitas mudanças ao mesmo tempo, então a ação desses hormônios também dá uma mexida no psicológico nosso, tá? Tem alguns fatores genéticos que vão influenciar. A minha pele vai ficar mais oleosa, vai aparecer espinha, não vai, muita carga genética, tá? Não, meu quadril vai aumentar, o meu não vai, a minha cintura vai afinar, a minha não vai, o meu seio vai ser maior, o meu menor, a minha voz vai ser mais grossa, vai começar a aparecer, nos meninos, aparecer pelos, né, no rosto, a minha barba vai ser mais grossa, mais cheia, a minha vai ser mais rala, enfim. Tudo isso são características genéticas, tá? Que vêm da herança dos pais de vocês. As condições ambientais vão influenciar por vezes, né? E a saúde e nutrição. Então, pode acontecer uma desregulagem, digamos assim, de como a gente tem a ação desses hormônios, principalmente antes da menstruação acontecer, a famosa TPM que a gente fala, né, que é a tensão pré-menstrual. Por que ela acontece? Geralmente se verifica, né, um aumento da irritabilidade nas meninas, enfim, as meninas ficam mais sensíveis. Tudo isso acontece devido à ação desses hormônios, tá? Então eles vão gerenciar todas essas modificações que nós temos nessa fase, tá? Da puberdade, que é uma fase que dura, como nós vimos aqui, a partir, né, de 11, 12 anos até os 17, 18 anos. Então, se ela dura esse tempo, não quer dizer que com 11, 12 anos, todas as meninas e todos os meninos vão ter essas mudanças tão significativas, tá? Alguns pode demorar um pouquinho mais, certo? Então, isso é um pouquinho sobre a puberdade, essa fase. Aí, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os órgãos, né, o desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino e masculino. Aí a gente entra em mais detalhes sobre principalmente as mudanças físicas que vocês vão ter, certo? Então por hoje é isso, sobre, né, a puberdade. Aí vocês têm umas atividades, tá? Então aqui nós temos um quadrinho com as principais mudanças. Nas meninas, os seios se desenvolvem, o quadril se alarga, aparecem os pelos na região dos órgãos genitais, a pele pode ficar oleosa, né, quando já tem uma tendência, e ocorre a primeira menstruação. Nos meninos, aparecem pelos no corpo e no rosto, a voz se torna mais grave, como eu falei, né? O pênis e os testículos se desenvolvem, ocorre a primeira ejaculação, que geralmente é involuntária, tá? Ombros se alargam e os músculos ficam mais fortes, tá? Então essas são as características gerais, né, que a tendência a acontecer na maioria dos casos. Aí tem uma atividadezinha aqui, tá? Atividade 1, e tudo fica mudado.
Anelisa M, aqui, e Luiz Gustavo H, estão no período da puberdade, porque a Anelisa é mulher, né, e o Luiz Gustavo é homem. É nesse período que acontecem algumas transformações em seus corpos. Identifique as modificações que ocorrem no corpo de Anelisa e de Luiz Gustavo. Então, vocês vão ler e as modificações que são dos meninos, você vai colocar H, tá? E as modificações que são da Anelisa, vocês vão colocar a letra M, que é de mulher, tá bom? E H, que é de homem, certo? Então, essas são as atividades e o textinho de hoje de ciências. Eu vou fazer uma breve explicaçãozinha da atividade de português também. Bom, a atividade de português de vocês é na página 178, 179, que vocês têm esses dois textos que são poemas visuais, tá? E nas páginas 180 e 181, vocês têm as perguntas sobre esse texto, esses dois textos. Então, aqui vocês têm, ó, texto 1, canção para ninar gato com insônia. O que é insônia? É um problema que as pessoas têm que não dormem, né? Ou têm dificuldade para dormir. Então, aqui está o poema. Ron, 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 zzz, ron, 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 zzz. E o segundo texto, zigue-zague saíram, sem direção. É por aqui não. E sumiram no horizonte sem chegar a uma conclusão. Então, aqui esse texto está nos mostrando o quê? Que o zigue e o zague são peixes, né? Um foi para um lado, outro foi para um outro, sem entrar num acordo, né? E sumiram os dois sem chegar a uma conclusão. Aí, eu não vou estar lendo e explicando as questões da página 180 e 181. Eu quero que vocês façam a leitura de cada uma delas e tentem responder sozinhos, tá? Para que vocês consigam fazer as interpretações sozinhos, porque eu estou observando que estão tendo muitos problemas, muitas dificuldades com a interpretação de texto, tá? Então, leiam, voltem nos textos mais de uma vez, para vocês procurem no dicionário ou no site de busca, né, no Google, as palavras que vocês não sabem o que significa, porque lá tem, e aí vocês vão ter condições de responder, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã eu volto para explicar a atividade da sexta-feira. Beijo no coração.